Olá, começa agora o Fisco em Pauta, o programa do Sindicato dos Auditores Fiscais do RN, para levar até você notícias da área econômica, fiscal e tributária aqui do nosso estado. No programa de hoje você vai acompanhar a audiência pública sobre a reforma da Previdência e também sobre esse assunto uma conversa com o auditor fiscal Arnaldo Fiuza, que representa a Frente Potiguar contra a reforma. Uma comissão estuda a implantação do calendário de pagamento dos salários de 2019. E vamos à capital do Oeste para falar sobre SPED fiscal. Para terminar, informações sobre o arraiado fisco que está chegando. Tudo isso e muito mais é agora no Fisco em Pauta. E o trabalho do fisco, tanto nas estradas quanto no comércio, segue com suas atividades de fiscalização. Foi montada a 5ª operação de fiscalização de itinerância deste ano e teve equipe de orientação do fisco para lojistas sobre a inserção do CPF do consumidor na nota fiscal, nos principais shoppings da cidade. O consumidor já pode inserir sem custos o CPF na nota fiscal de uma compra e a partir do mês de junho vai concorrer a prêmios através da campanha estadual Nota Potiguar. Pensando em esclarecer e orientar os lojistas dos principais shoppings de Natal, a Secretaria Estadual de Tributação fez a 5ª operação de fiscalização de itinerância. 2 objetivos principais. O primeiro deles, fiscalizar a conformidade fiscais dessas empresas, né? Se elas estão em inscrição, se elas estão formalizadas. E o segundo objetivo, já no contexto da Nota Potiguar, é verificar os sistemas das lojas, se eles estão aptos a receber o CPF no documento fiscal, que é a base da nossa campanha Nota Potiguar. Esse trabalho faz parte de uma série de atividades do governo do estado para combater a fraude fiscal, a sonegação de impostos e a inadimplência. Com essas ações, o Executivo espera que a arrecadação própria cresça em torno de 10% com relação ao ano passado. Já foram mais de 2.200 visitas nos últimos 4 meses. Durante a operação, as equipes de auditores verificam se as empresas cumprem as regras fiscais. Ao todo, 465 empresas foram notificadas por desconformidades. Dessa vez, a ação da Secretaria de Tributação serviu para orientar os comerciantes sobre a importância de estar preparado para inserir o CPF dos consumidores na nota fiscal. É muito importante o cliente pedir sempre o CPF na nota, porque gera pontos para quem quer fazer cartão de crédito e outras coisas, né? Que ele fica com um comprovante a mais, que foi ele mesmo que fez a compra. O governo do estado criou uma comissão para estudar e elaborar o calendário 2019 de pagamento dos servidores públicos. Fazem parte do grupo representantes do Fórum dos Servidores, entre eles auditores fiscais do Sindiferne. O Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, Sindiferne, está representado pelos auditores fiscais Fernando Freitas e Arnaldo Fiuza na Comissão Específica de Negociação Coletiva, composta também por representantes do governo e outras entidades do Fórum dos Servidores. Oficializada por meio de portaria do Gabinete Civil, a criação do comitê foi uma reivindicação do Fórum, publicada na edição de 8 de maio no Diário Oficial, com o objetivo de elaborar o calendário de pagamento dos vencimentos do funcionalismo público para o exercício de 2019. O comitê conta com representantes do governo e mais 7 entidades ligadas aos servidores. Depois do intervalo, a gente fala sobre reforma da Previdência e arraiado fisco. A gente volta já. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções.
soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. A Câmara dos Vereadores promoveu uma audiência pública para tratar sobre a reforma da Previdência e seus prejuízos para a sociedade. O Sindifern esteve presente com a participação de auditores fiscais. O debate sobre a reforma da Previdência contou com a presença de professores, juristas e representantes de diversas instituições que tratam de assuntos ligados ao regime previdenciário. A audiência foi proposta pela vereadora Nina Souza e teve o objetivo de esclarecer pontos polêmicos da reforma. Nosso objetivo é informar. Nós sabemos que a reforma da Previdência hoje é o tema em grande evidência no país e é um tema que interfere na vida de todos nós. Nenhuma legislação pode ser construída assim para baixo. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde o debate ele é salutar e ele é imprescindível. A proposta da reforma da Previdência que está tramitando na Câmara Federal estabelece uma idade mínima de aposentadoria entre as mulheres de 62 anos e de 65 no caso dos homens. Uma outra alteração é pelo tempo de contribuição, que passa a ser de 20 anos. A proposta da reforma, ela traz 2 anos a mais para a mulher, passa de 60 anos para 62 anos de idade, e o tempo hoje de contribuição de 15 anos e passa a valer 20 anos de contribuição para ambos os sexos. Durante a audiência foram discutidas alterações da proposta que vão exigir mais das mulheres, como o aumento de tempo de contribuição das professoras e trabalhadoras rurais. A aposentadoria rural também, porque hoje a mulher se aposenta aos 55 anos de idade e homem aos 60 anos. E a proposta ela iguala a idade para ambos os sexos, passa a ser 65 anos de idade, e a proposta ela traz a obrigatoriedade do agricultor para contribuir com a Previdência. E isso é muito preocupante. O impacto vai ser maior, vai ser para as professoras da rede básica, né, de ensino. Para outras categorias também vai haver aumento, mas um pouco menor. Mas elas serão as mais prejudicadas nessa reforma e principalmente as professoras, né? As mulheres elas já têm muita dificuldade de contribuir para a Previdência, na medida em que elas têm demandas dentro de casa, saem mais do mercado de trabalho, na medida em que elas têm maior dificuldade de inserir no mercado de trabalho, bem como também têm rendimentos menores dentro do próprio mercado de trabalho. O presidente do Instituto da Previdência Estadual, Nereu Linhares, alertou sobre os impactos que a reforma trabalhista pode gerar na Previdência. A questão da reforma previdenciária seria para equilibrar o sistema, porque o sistema estaria deficitário. E a reforma trabalhista, o que foi que ela fez? Ela reduziu as vagas, porque ela botou o pessoal para a informalidade, e na informalidade ninguém contribui para a Previdência. Então, na verdade, quando você faz essa associação, você vê que a intenção do governo com essas duas reformas é, na verdade, privatizar a Previdência. Os vereadores Cícero Martins e Divanei de Basílio estiveram presentes no debate. Esse debate é que nós já fizemos, inclusive na Comissão de Pessoa com Deficiência, o impacto dessa reforma na vida das pessoas com deficiência. Já tive a oportunidade de participar na Assembleia de uma audiência proposta pelo deputado Francisco, o impacto na vida do trabalhador e da trabalhadora rural. No 8 de março fizemos uma grande audiência do impacto disso na vida das mulheres. Como você pode ver, são vários segmentos que nós acompanhamos e cada segmento desse vai ter um impacto brutal. O que os especialistas apresentaram aqui é que, por exemplo, quem contribui não vai receber esse valor desejado no futuro. Ela tem pontos que são ruins e pontos que são bons. O que é que me preocupa? O que preocupa é que as instituições, aquelas cooperativas, o Legislativo, Judiciário, Ministério Público, etc., eles têm acesso a Brasília. Então eles estão muito preocupados com essa reforma, porque eles vão sair de aposentadorias de R$30 mil para no máximo 5, onde vai ficar todo mundo igual. Então eles têm esse poder, o pobre não tem esse poder de chegar lá em cima, lá no topo e discutir a Previdência. Hoje a reforma da Previdência ela preocupa muito mais os ricos, porque os ricos vão perder dinheiro. O
Conselho Deliberativo da Federação Nacional do Fisco, FENAFisco, aprovou por unanimidade uma mobilização para o dia 14 de junho, convocada pelas centrais sindicais, que será marcada como o Dia do Grito do Fisco Estadual e Distrital contra a PEC 06/2019. Aqui no estado, esta e outras mobilizações estão sendo coordenadas pela Frente Potiguar em Defesa da Previdência, que tem como um dos coordenadores o auditor Arnaldo Fiuza. A gente vai conversar agora com Arnaldo Fiuza, que é auditor fiscal e representa a Frente Potiguar em Defesa da Previdência. Arnaldo, para a gente entender melhor, qual é o papel da Frente Potiguar em defesa da Previdência? A Frente Potiguar em Defesa da Previdência é uma entidade sem fins, ou melhor, sem nenhum fim que não seja a proteção de direitos dos trabalhadores. Foi criada em 2016 com a função específica de, à época, combater a PEC 287. Ela não tem cor partidária, a cor dela, como eu já disse, é de defesa do direito dos trabalhadores e dos direitos previdenciários específicos, porque a gente entende que a gente pode sim fazer uma reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência inclusiva e não excluindo direitos desses trabalhadores. Entrando especificamente sobre a reforma da Previdência, que é um tema mais abordado no momento não só da Frente Potiguar, mas como toda a sociedade, qual é a necessidade dessa reforma, qual é o posicionamento da Frente Potiguar? A Frente Potiguar ela tem uma posição sobre a necessidade de reforma. Há sim uma necessidade de reforma da Previdência, mas não tem nada a ver com a reforma proposta na PEC 06. A reforma da Previdência que é necessário ser feita no país é uma reforma que inclua no sistema previdenciário 50 milhões de brasileiros que estão fora dele, 50 milhões de brasileiros que estão na informalidade. Nós temos, para conhecimento de todos, 13,1 milhões de brasileiros desempregados, 5 milhões de brasileiros desalentados, que são aqueles que já não estão nem no mercado de trabalho, nem à procura de emprego no mercado de trabalho, e temos quase 30 milhões de brasileiros que estão em completa informalidade, trabalham fazendo bico, vendendo picolé na rua, trabalham vendendo sanduíche na praia. Toda essa massa de trabalhadores que estão em idade laboral estão fora do sistema previdenciário. Em potencial, esses trabalhadores seriam contribuintes para o sistema se estivessem inseridos. Hoje seriam contribuintes e no futuro seriam beneficiários do sistema previdenciário. A necessidade de reforma é para isso, é para inserir esses trabalhadores no sistema previdenciário e não para excluir direitos desses trabalhadores. E quais seriam as consequências caso essa reforma seja aprovada do jeito que foi imposta? A gente tem, na forma que a PEC 06/2019 foi proposta, a gente tem a privatização de todo o sistema, porque está se impondo uma capitalização que, de acordo com estudos da Organização Internacional do Trabalho, não deu certo em canto nenhum do mundo. Dos 30 países que ela foi implantada, o sistema de regime de capitalização puro, em que não há contribuição mais do patronal e somente a contribuição do empregado, não deu certo nenhum. Desses 30, em 18 países já sofreram reversão desse sistema. E veja só como os números eles se prestam para demonstrar o que eu estou falando. No Chile, 90,9% dos aposentados no sistema de capitalização percebem hoje menos de metade de aposentadoria, menos de metade de um salário mínimo chileno. Na Bolívia, o valor das aposentadorias no regime de capitalização é em torno e em média de 1/5 do valor dos salários desses trabalhadores. Ora, um sistema que não garante na velhice uma aposentadoria digna para os seus trabalhadores é um sistema que não pode ser aceitado também aqui no Brasil. Sem deixar de falar também que o benefício da prestação continuada será reduzido de um salário mínimo para justamente R$ 400 para todos aqueles trabalhadores que na sua idade, na velhice, acima de 60 anos, tiverem condições precárias de miserabilidade, que de acordo com os termos oficiais,
se enquadra todo aquele que tiver uma renda per capita familiar abaixo de 1/4 desse salário mínimo. Ora, se você tem justamente uma situação dessa, que você retira do pobre, do trabalhador rural, do benefício assistencial, do trabalhador que ganha um salário mínimo, 1,3 salário mínimo, o grosso da economia projetada, não tem como ter justiça social nessa proposta. Essa proposta, definitivamente, a Frente Potiguar, em defesa da Previdência, é contra e acha que tem solução. Tem solução alternativa. E a solução alternativa principal se dá pela reforma tributária. Essa é a reforma que o Brasil precisa. Uma reforma que justamente tire do consumo a maior parte do bolo de arrecadação e jogue sobre a renda e sobre o patrimônio. Porque no consumo, e no Brasil a tributação é dessa forma, no consumo, quando você compra 1 quilo de arroz, você pobre tem a mesma carga tributária de um rico. O rico paga naquele valor do quilo de arroz o imposto no mesmo montante que um pobre. Ora, que justiça nós temos aí? A gente tem que colocar na carga tributária e colocar no sistema tributário nacional o princípio da capacidade tributária, de acordo que cada qual pague imposto de acordo com as suas possibilidades financeiras. A gente tem que tributar os mais ricos e desonerar os mais pobres, porque quando fizer isso vai gerar maior consumo. E consumo é um dos fatores da demanda agregada. Tu quer gerar desenvolvimento econômico, você quer gerar emprego, não é nada com essa reforma. Você tem que alavancar a economia com política desenvolvimentista, que não tem nada a ver com essa reforma. Volto a dizer, a gente fica sempre à disposição de toda a sociedade potiguar para levar tanto conhecimentos na área da economia, na área do direito, na área política, para que a gente possa ter o esclarecimento e a população, ciente de tudo isso, possa tomar suas decisões. Muito obrigada pelas informações, Arnaldo Fiuza, e a gente continua acompanhando de perto o trabalho da Frente Potiguar em defesa da Previdência. A nossa equipe foi até Mossoró para acompanhar o seminário sobre SPED fiscal. Vamos ver. Auditores fiscais, empresários, profissionais e estudantes da área fiscal e da contabilidade de Mossoró participaram do seminário SPED fiscal, otimização da relação fisco-contabilistas e contribuintes através das novas tecnologias. O evento ocorreu no auditório do SEBRAE e foi realizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, o Sindiferne, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, Secretaria de Estado da Tributação e Câmara de Dirigentes e Lojistas de Mossoró. O objetivo do seminário foi levar conhecimento para melhorar a relação fisco-contribuinte, além de facilitar as obrigações tributárias. O seminário SPED Fiscal abordou temas relacionados à simplificação e malhas fiscais, os desafios da formalidade como instrumento de gestão empresarial, a nova ferramenta de gestão tributária já em uso na SET e as potencialidades do sistema público de escrituração digital. Os festejos juninos estão chegando. Já entrou no clima das festas? Pois então prepare a roupa matuta que já tem festa programada. Está chegando aquela época do ano que os nordestinos adoram, as festas juninas. Coloca na sua agenda. No dia 12 de julho tem o tradicional Arraiá do Fisco, uma parceria da Asfarne com o Sindiferne. O Arraiá será na sede campestre de Macaíba. Pode reservar a data e separar o chapéu de palha com muita animação, porque a noite vai ser só alegria, com música ao vivo, quadrilha junina, comidas típicas e muito mais. Outras informações no site www.asfarne.com.br. Por hoje é só, o Fisco em Pauta fica por aqui, mas a gente se encontra em breve no próximo programa. Você também pode acessar o nosso site e rever todas as matérias, sindiferne.org.br. Até lá!